constantemente nós estamos numa luta diária para realmente estar vivendo isso, um chamado, uma missão e sermos uma igreja. Como nós lemos na palavra de Deus, de Gênesis e Apocalipse, gente, o que nós vamos encontrar é um Deus chamando o seu povo. Nós vamos encontrar um Deus comissionando esse povo a uma missão, e vamos ver esse Deus chamando o seu povo a se juntar para se tornar um grande corpo, e esse grande corpo chamado igreja. Por isso nós, durante todo esse mês de abril, vamos estar ministrando essa palavra, para que a igreja comece a entender e se aprofunde nisso, de que é uma necessidade de uma compreensão, de uma atenção maior em relação ao nosso chamado, em relação à missão que Deus tem nos dado, em relação ao que é sermos a igreja, dentro desse contexto que estamos vivendo hoje nessa igreja, que é um contexto de avivamento. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus capítulo 11. Eu vou estar passeando sobre esse capítulo nessa noite, mas eu gostaria de ler um versículo nesse momento. Mateus capítulo 11, depois você deixa a sua Bíblia aberta nessa passagem de Mateus capítulo 11, mas eu gostaria de ler o versículo 12 com vocês. Mateus capítulo 11, versículo 12. Diz assim: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Vamos ler todos juntos? Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Esse texto me chamou muita atenção. Esse texto durante essa semana foi a minha devocional diária, tentando compreender o que Jesus está querendo dizer aqui para os discípulos de João Batista. Mas antes de entrarmos no texto, eu ouvi uma palavra nessa semana, e dentro de uma ilustração de algo que um pastor ouviu, isso me chamou a atenção também para essa mensagem. Ele contava a história de dois pais. Havia um pai que, compartilhando e conversando com outro pai, ele dizia assim: nossa, mas como meu filho me dá gasto. Eu tenho que pagar a escola, tenho que pagar transporte. A minha vida é trabalhar para dar o melhor para esse filho. A minha vida é investida, eu e da minha esposa, em ajudar esse meu filho para que ele avance. E ele conversava com esse pai, né? E sempre olhando da dificuldade, mas ao mesmo tempo do prazer de estar investindo na vida. E ele dizia assim: nossa, é um custo, e nesse custo, ainda que seja prazeroso, é um custo. Aquele outro pai ficou ouvindo essa conversa, e por um momento aquele pai parou, e esse pai perguntou: mas e você? Como que é a sua vida? Como que é o custo com seus filhos, né? Porque o meu é muito alto. E esse pai virou para ele e disse assim: olha, o meu hoje ele não me custa nada mais. E aquele pai chamou a atenção com isso: mas como que você consegue hoje não ter mais despesa com seus filhos? Ou com o seu filho? Ele virou: eu não tenho mais despesa com meu filho há 3 meses. Mas por que você não tem mais despesa com seu filho? Ele virou: porque faz 3 meses que meu filho morreu. Quando eu ouvi essa história, e ele foi compartilhando todo o contexto dessa história, eu olhando esse texto, eu comecei a observar quanto na vida nós temos custos. O quanto na vida nós precisamos muitas vezes nos posicionar, e esses posicionamentos requerem algo da nossa vida. Você, quando estuda, você tem um custo do estudo para ser bem sucedido. Você tem um custo para ser um bom pai, você tem um custo para ser um bom esposo, você tem um custo para ser uma boa esposa. Tudo na vida requer um posicionamento. Você requer um custo para você andar nos caminhos do Senhor. Você sabia que existe um custo?
Eu comecei a estudar a palavra e comecei a perceber que é verdade. Há uma disposição no nosso coração, mas ao mesmo tempo tem que haver uma posição no nosso coração, e para nos posicionarmos requer custos. Custo para servir, custo para caminhar na presença de Deus. É verdade. Vejam só, nós nascemos já chorando. Já percebeu isso? Você nasce chorando. Aí eu fico pensando, por que o médico, quando nasce, ele quer que a criança comece a chorar? E bate, não sei como que o médico faz, a criança começa a chorar. Parece que o médico já está dizendo assim, começa a chorar mesmo, porque a vida começou. A criança começa chorando. O adolescente chora. Não chora nos pés de vocês, pais? Adolescente chora. A gente cresce chorando. Sabe quando a gente para de chorar? Quando a gente morre. Aí não somos mais nós que choramos, é o outro que chora. Toda a vida, quando a gente olha nesse mundo, a vida é assim. Nós nascemos para morrer. Repete assim: nós nascemos para morrer. Mas na vida cristã, nós morremos para viver. Não tem jeito. Ainda que eu pregue um evangelho mais diluído para vocês aqui nessa noite, que não é o que eu faço, ainda assim vocês vão perceber que tudo na vida tem um custo. E muitas vezes, quando nós estamos caminhando na vida e vem situações que parecem que estão nos destruindo, que estão nos matando, mas eu tenho certeza que nesse processo Deus está construindo algo grande na sua vida. Deus está trabalhando na sua vida para você crescer, para que você entenda o seu chamado, para que você entenda a sua missão, para você se encontre como igreja. O trabalhar de Deus sempre é nesse propósito. Deus não fica trabalhando na sua vida, na minha vida, ou gera algo que parece custoso para ser um pai ruim, um pai que nos dá castigo. Não! Todas as vezes, preste atenção nisso, igreja. Toda vez que Deus trabalha e coloca situações que nos parecem muitas vezes custosas, difíceis, eu digo uma coisa para você: é para você encontrar o seu chamado, para você encontrar a sua missão, para você se ver como a igreja do Senhor Jesus nessa terra. Você pode dar glória a Deus por isso? Nós estamos estudando o livro de Atos, e essa semana no meu polo nós estudamos o capítulo 5. Estudar o livro de Atos é algo fascinante. Primeiro que você vê uma igreja que pagou um preço altíssimo para proclamar esse evangelho de Jesus Cristo. Você vai ver no capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4. Gente, é o tempo inteiro aqueles apóstolos sofrendo perseguição. O meu Paulo estudou o capítulo 5 nessa semana. E o que estava acontecendo no capítulo 5, eu quero só compartilhar com vocês um pouco, se você não foi no polo, e vai gerar um desejo em você sobre isso. No capítulo 5 fala que Jerusalém tinha muitas pessoas afluindo para Jerusalém, porque estava havendo muitas curas, muita libertação. Você imagina, aqueles apóstolos estavam cheios do Espírito Santo. Repete assim: cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo, estava sendo usados por Deus naquela cidade. Vinham pessoas, vinha. A autoridade na época começou a perceber tudo aquilo, começou a se assustar, porque como que pode eles atraírem tantas pessoas? Ao ponto que se colocava nas ruas os enfermos deitados em macas, e a própria sombra de Pedro, está aqui no capítulo 5 falando sobre isso, a própria sombra de Pedro curava os enfermos. Você imagina, gente, se Londrina começa a levantar esse avivamento, desperta essas igrejas, e realmente, como na nossa igreja, Deus começa a usar a vida da sua vida, a minha vida, daqui a pouco vai ter gente colocando maca na porta dessa igreja, porque a tua própria sombra pode curar. Você sabe disso? Você pode dar glória a Deus por isso? Deus quer usar essa igreja, mas essa igreja precisa achar o seu chamado, sua missão e seu propósito. E capítulo 5 está lá: os apóstolos foram presos, foram encarcerados. Foi isso que fez os religiosos na época. Foi assim: nós vamos fazer o que para parar com isso? Nós vamos prender esse povo, vamos colocar tudo em cadeias. Pegou todos os apóstolos,
colocou na cadeia. Colocou na cadeia, adiantou o anjo, veio na noite, abriu as portas das cadeias e eles saíram. Pegaram eles novamente. Sabe o que eles disseram para eles? Eles não tiveram medo. Eles sabiam que era um custo muito alto que eles estavam fazendo, mas eles não tinham medo. Eles chegaram para aquelas autoridades e disseram assim: olha, o que me importa é obedecer ao meu Deus. Antes me importa obedecer a Deus do que aos homens. Ainda que fosse um custo tão alto, ainda que parecia tão difícil para eles, que nem eu falo para vocês, estudar Atos é maravilhoso, maravilhoso. A gente começa a apaixonar por a igreja, eu começo a pensar na reviver. Eu falei: meu Deus do céu, transforma, alimenta o nosso coração com essas expectativas, que ainda que venhamos pagar um preço muito alto, nós não vamos recuar. Você pode dar glória a Deus por isso? Nós não vamos recuar. E ainda depois disso tudo, pegaram eles novamente e açoitaram eles. Gamaliel sabia que não poderia mexer com eles, conversou com os líderes da época e falou assim: olha, não mexe, melhor não mexer com eles não, vai que é de Deus mesmo isso que está acontecendo. E capítulo 5 termina eles alegres, e eles disseram que eles se alegravam por estarem sendo trabalhados, por estarem sendo humilhados por causa do nome de Jesus. Gente, olha o preço, olha o custo em servir, olha o custo em ter uma vida dedicada nas mãos do Senhor Jesus. Às vezes eu penso que igreja é essa que tem hoje? Eu não vou falar fora da nossa terra, vou falar no nosso Brasil. Será que a igreja de Jesus Cristo entende isso hoje? Será que realmente estamos dispostos a pagar um preço para pregar esse evangelho? Será que estamos dispostos a ser presos? Será que estamos dispostos a levar açoites? E depois ainda dizer: olha, eu me alegro pela humilhação que eu estou passando por falar do nome de Jesus? Eu estava pensando isso nesse dia, eu falei: caramba, a gente nem prega isso nas igrejas. Porque falar de se humilhar, os crentes não gostam. Falar de pagar preço, os crentes não gostam. Falar de abrir mão, o crente não gosta. Falar que tem um custo, o crente não gosta. Porque o crente gosta de quê? Ah, venha Jesus, vem Jesus. Oh Pai, eu preciso disso. Não toma lá da cara. Será que o que Deus está pedindo à sua vida, Ele está trabalhando na sua vida para que você entenda, e você entenda o seu chamado, sua missão, o propósito seu nessa terra? Veja bem, a igreja de Jesus aqui sofrendo, padecendo. Aí talvez vocês falem assim: ah, parece que são meio fanáticos, né? Que fanáticos, gente! Eles somente amavam profundamente Jesus. Eles entendiam o propósito, eles conheciam o que Jesus estava querendo na vida deles. Nós temos muita dificuldade, muitas vezes, de entender mensagens como essa, de o que é chamado missão e o que é ser igreja, porque o evangelho que foi nos dado, muitas vezes, você conheceu um evangelho diluído, aonde facilitaram tudo para você levantar a mão na igreja e dizer assim: aceita Jesus, vai para o rol do membro e começa a dizimar na igreja. Talvez facilitaram muito para você, e disseram para você: olha, pode ficar do jeito que você está, você não vai precisar fazer mais nada, só fica o resto da sua vida sentado numa cadeira, esquentando um banco de cadeira, sem fazendo nada, que você vai chegar no céu. Eu tenho algumas restrições com isso. Eu sei que salvação não se compra, salvação é graça de Deus. Mas quando eu olho para um texto como esse, quando eu olho a vida desses homens, dessas mulheres, dizendo: olha, Senhor, não tem nada que faça com que eu pare nessa caminhada. Querido, não há custo na salvação, mas há muitos custos para nós caminharmos na salvação. Na salvação. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Não há custo na salvação, mas há muito custo para nós caminharmos na salvação. Você caminha na salvação, dia e noite, e isso tem um custo. Mas a salvação, ela não tem custo. Entendam bem isso, viu? Graças a Deus está sendo gravado ali, para depois não falar assim: nossa, o pastor pregou uma heresia. Eu não estou falando que nós temos custo, que a salvação realmente é de graça, é dádiva de Deus.
Mas pense agora um pouquinho comigo. Ela é de graça. Mas é engraçado, né, que ela foi dada por alguém. Foi dada por quem? Quem te deu salvação? Quem foi que te deu salvação? Quem foi? Jesus. E ele pagou o quê? Um alto preço. Engraçado que a gente acha que é salvação de graça, mas existiu alguém que pagou por você. Que engraçado, né? Eu acho mais interessante ainda como que nós somos tão ingratos a essa pessoa chamada Jesus Cristo de Nazaré, que pagou um preço tão alto por nós. E nós, quando falamos uma mensagem como essa de custo, de falar que existe um custo na caminhada, que existe um preço na caminhada, quando lemos um texto como esse que diz assim, que o reino do céu é tomado por esforço, e que os esforços se apoderam dele, parece que todo mundo se arrepia e diz assim: eu nunca tinha ouvido falar nisso. Agora tem que ter esforço, agora tem que pagar preço, agora tem um custo. Lá em 1 Coríntios, não precisa acender, 6:20 diz assim, preste atenção, para você nunca mais dizer o que você está pensando agora. Pensar. Diz assim: porque foste comprado por alto preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Não, acende a luz, deixa o povo ler, vai, porque vai achar que eu estou com conversa. 1 Coríntios 6:20, vai, abre aí esse texto, para você não achar que nós estamos falando algo que não está na Bíblia. Abre aí, 1 Coríntios 6:20, diz assim, está aberto aí? Vamos ler tudo junto, né? Porque talvez esteja só na minha Bíblia, se não esteja isso, né? Que você vai falar que eu acrescentei. Vai lá, vamos ler juntos? Porque foste comprado por alto preço. Glorificai, pois, a Deus no quê? E no vosso, os quais pertencem a Deus. Olha de novo, lê de novo, porque talvez ainda você não entendeu. Olha, lê de novo. Vamos ler todo mundo de novo? Porque foste comprado por alto preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Ele pagou o que? Um alto preço. Queridos, para quê? Para que nós tivéssemos comunhão, para que nós voltássemos para a presença de Deus. Ele pagou esse preço. Ele quitou a dívida que você tinha. Preste atenção aqui em nome de Jesus, porque eu não vou levar esse sangue dessa igreja. Jesus pagou um alto preço pela sua vida. Ele pagou um alto preço. A sua salvação para você é de graça, mas para Jesus não foi de graça. Jesus teve que dar a sua vida. Ele quitou a sua dívida. Ele morreu por nós. João 12:24 diz assim: em verdade, verdade vos digo, se o grão de trigo cair na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Eu volto a dizer para vocês, há um custo na caminhada. Se não morrer, não dá fruto. Se você continuar pensando que a vida cristã é simplesmente você viver essa vida apática, religiosa, somente dizendo que Jesus Cristo é o teu Senhor, e você não tiver santificação, se você não tiver oração, se não tiver entrega de vida, eu vou dizer para você, você vai continuar paralisado no estado e no momento de vida que você está eternamente, até Jesus voltar. Mas Jesus quer que você tenha profundidade naquilo que você tem de relacionamento com Ele. Mas para isso nós precisamos caminhar. Para isso nós precisamos avançar na nossa fé. E para isso muitas vezes eu tenho que usar esse termo, o custo da caminhada. Muitas vezes é alta, como nós vimos aqui no capítulo 5 para essa igreja. Queridos, imaginem se essa igreja não tivesse pago esse preço. Que evangelho que nós teríamos hoje? Hoje nós temos evangelho. Hoje nós estamos aqui pregando, tem uma porta de uma igreja aberta.
Porque homens lá atrás, começou essa igreja numa perseguição, com homens fiéis pagando um preço de renúncia, de consagração. É bonito quando a gente lê assim, eles estavam todos reunidos, comiam pão de casa em casa, né? Estavam juntos orando, caminhando sempre no templo, clamando, buscando a Deus. A gente acha tão lindo esse texto, mas será que nós conseguimos praticar isso? Porque a gente quer viver o sobrenatural, por exemplo, do que viveu o povo no livro de Atos, mas a gente não quer a vida que esse povo teve. Não quer ter a vida de buscar, a vida de consagrar, a vida de viver em comunhão, a vida de estar junto, intercedendo, clamando. Nós queremos os frutos, mas nós não estamos alimentando a terra do nosso coração para produzir esses frutos. E isso é custo. Quando eu li esse capítulo 11, eu achei esse texto pesadíssimo. Eu nunca tinha parado para ler esse texto. Eu sempre leio, quando passeio aqui nesse capítulo 11, eu fico olhando sempre para Jesus, mostrando para os discípulos e avisando para João Batista o que estava acontecendo. E ali eu parava. Quando eu comecei Jesus explanando para os seus discípulos o que era realmente o que estava acontecendo, isso me chamou muita atenção. Abra novamente a sua Bíblia no capítulo 11, eu quero retornar nesse texto, que eu acho que ele é fantástico. Mas preste aqui atenção um minutinho só, vamos adiantar um pouco ele. Veja só, olha como estava a história aqui nesse momento. Preste atenção, deixa só aberto no capítulo 11, que eu não vou ler todo, porque ele é muito longo. Só resumindo, Jesus havia instruído os seus discípulos. Ele sai pela Galileia pregando. Resumindo, João Batista está preso. Por que João Batista está preso? Porque denunciou o adultério de Herodes com a mulher do irmão dele, Herodias. Consequentemente, Herodes vai e prende João. João preso, manda os seus discípulos procurarem Jesus. E faz uma pergunta para Jesus. Ele diz assim, vai lá e pergunta para Jesus se ele realmente é o que haveria de vir, ou se vai vir outro. Jesus vira para os seus discípulos, manda um recado para João. Fala para eles das curas que estão acontecendo, que vocês estão vendo. Olha dos milagres que estão acontecendo, a ressurreição. Eu estou pregando para os pobres. Olha para isso tudo e conte lá para João. E eles saíram, e agora eu quero que vocês leiam comigo. Capítulo 11. Vejam aí. Todos abriram? Capítulo 11, versículo 7 em diante. Preste atenção. E agora eles estão ouvindo Jesus explicando do que eles estavam ouvindo. E aqui vai vir essa perícope, é uma das perícopes mais intrigantes da Bíblia, porque ela fala de coisa muito forte. Diz assim, então, 11, 7, tá? Em diante, presta atenção. Então, em partindo ele, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João Batista, tá? Que estava lá preso, que tinha mandado os discípulos. Que saíste a ver no deserto? Um caniço agitado no vento? Sim, que saíste a ver? Ele estava falando de João Batista, da gente. Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas finas assistem nos palácios reais. Mas para que saíste? Ele estava perguntando para os discípulos. Para ver um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais do que o profeta. Está falando de João Batista. Este é de quem está escrito: eis aí eu envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Versículo 11. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por o quê? Esforço. E os que se esforçam se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se o quereis reconhecer, ele mesmo é Elias que estava para vir. Quem tem ouvidos, ouça. Mas a quem hei de comparar esta geração? Olha só o que ele está falando daquela época. É semelhante a meninos que sentados na praça gritam aos seus companheiros: nós não nos tocamos flauta e não dançaste, entoamos lamentações e não planteaste. 18. Pois veio João, que não comia nem bebia,
dizem: tem demônio. Veio o filho do homem que come e bebe, e disse: eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicano e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por suas obras. Volta no versículo 12. Ele começa dizendo, ele dá toda a explanação de João Batista. Ele começa a falar para aqueles discípulos que haviam vindo conversar e perguntar, porque João tinha enviado. Agora ele dá uma explanação para todo mundo sobre quem é realmente João Batista. E ele começa no versículo 12 dizendo assim: desde os dias de João Batista até agora, o que ele está dizendo aqui? O reino dos céus é tomado por esforço. O que ele está dizendo? Ele não está falando sobre o céu. Ele não está falando que o céu é tomado por esforço. Ele está falando que quem é isso? O reino dos céus. O que Jesus estava querendo dizer: olha, o que eu estou trazendo aqui é a manifestação do reino dos céus. O que ele está falando? Que esse reino, o céu, não é tomado por esforço. O céu não é tomado por uma força humana, porque foi Jesus que nos deu a graça de termos o céu hoje, em convicção no nosso coração. Mas ele está falando do esforço em caminhar nos princípios do reino dos céus. Você sabia que esse reino do qual nós vivemos, esse reino tem princípios? Você sabia que esse reino no qual você fala que serve ao Senhor desse reino, esse reino tem valores? Tem horas que a gente caminha nesse reino, falamos que vivemos no reino de Deus, que somos filhos de Deus, mas nós não paramos para pensar que existem valores, e se existem princípios que precisam ser verificados na Bíblia e vivemos conforme essa palavra. O que Jesus estava querendo dizer desde os dias de João Batista até agora, ele estava falando que, olha, João Batista tem sofrido violência. Claro, João Batista pregava sobre arrependimento. Falar de arrependimento para quem só vivia na lei era algo absurdo, gente. Ele, para aquele povo na época, ele era um fanático, maluco, né, gente? Ficava comendo lá inseto, né? Imagina ainda, comendo inseto, vivendo no deserto, com roupa de animais, com pelo de animais. O povo falava: ele é maluco, ele é um fanático. Muito mais de Jesus. Depois, Jesus pregava sobre graça de Deus. Imagina que um povo que só vivia debaixo de lei, para eles, ele era um liberal. Então o que Jesus estava mostrando, que a dificuldade para a pregação do Evangelho, que a dificuldade era muito grande. Existia um esforço muito grande das pessoas. O que Deus está mostrando para nós aqui, a necessidade de nos posicionarmos diante das dificuldades. Meu querido, nós pensamos bem, olha só, João foi degolado, não foi? Degolado. Jesus Cristo foi crucificado. Vocês pensem bem, na caminhada deles não foi fácil. Era o próprio Deus. O outro era o precursor, anunciava a vinda desse Deus na terra. E por que foi degolado? Porque denunciou um erro, o adultério de Herodes. Vocês sabem a história, né? A filha de Herodias, né, que era a amante dele, a mulher do irmão dele, foi para a festa de aniversário de Herodes. O que ele fez? Que ela fez? Fez uma dança bem bonitinha para ele. Ele gostou tanto da dança dela que disse: olha, você pode me pedir o que quiser, até metade do reino. A bichinha, né, foi, correu no pedido da mãe dela, né, que estava apavorada, né, porque João Batista estava denunciando. Mãe, aí, o que eu peço? Peço metade do reino? Aí a enviada de Satanás vira e fala assim: não, pede a cabeça de João Batista. Aí o que fez? Foi lá, aí entregou para ela a cabeça de João Batista. E a menina foi e entregou para a mãe dela. Tipo assim, acabou. Preço, gente, custo para falar a verdade, para viver na verdade, para denunciar a verdade.
eu não tenho como falar um outro evangelho a não ser esse, que é necessário realmente para vivermos num reino que manifesta Cristo, para vivermos nos valores desse reino, que não seja debaixo de esforço, debaixo de um preço que temos que pagar. Olha só, você tem um chamado, você tem uma missão, você tem pago o preço por isso? Você compreende isso? Ou você vive num mundo religioso onde você fala assim, eu tenho Jesus e pronto? A gente precisa se esforçar. E esse esforço não vem da força humana, vem de uma busca a Deus. Não vem simplesmente falar assim, vou me esforçar então para começar a ir nos cultos. Não é só isso. É muito mais do que isso. É entrega, é renúncia, é consagração, é abrir mão para o Senhor. Por isso que esse texto de 1 Coríntios é muito forte, porque foste comprado por alto preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. O céu é de graça, porque é pela graça de Deus. Mas na vida, na nossa caminhada, nós temos um padrão de vida. Nós temos uma conduta que vai te levar a você viver nesse chamado, que vai te levar a entender a sua missão. Aí alguém pode perguntar assim, pastor, mas então agora eu virei um escravo de Deus. Não, você não é escravo de Deus. Mas ele não pagou um alto preço? Não, ele pagou para ser propriedade dele. É diferente. Ele não pagou um alto preço, diz o texto, né? Por isso que eu falei que ele que você repetisse. Ele não pagou um alto preço para você ser escravo, para você ser um robô, para fazer tudo que todo mundo faz. Não, ele pagou para você ser propriedade dele. Agora sim, você é propriedade dele, ele pode dizer para você, olha, você pode escolher ou fazer a sua vontade ou fazer a minha vontade. Mas pense comigo, gente. Quem tem aqui um imóvel alugado? Quem tem um imóvel alugado? Só levanta a mão rapidinho. Algumas pessoas têm, né? Tá bom. Você que é proprietário, você gostaria que você chegasse lá no dia, na sua casa lá que você aluga, e chega lá, tá as paredes todas quebradas, tudo arrebentado, a pessoa foi e trocou o portão, a pessoa foi e trocou o telhado, a pessoa fez uma coisa que você não queria? Proprietário não gosta disso. Proprietário quer ser consultado. Quando eu olho um texto como esse, quando eu falo não violar padrões da fé, padrões do reino, quando eu falo que existe uma conduta no reino de Deus, está relacionado ao que você tem comunhão com esse Deus, para você compreender o que o proprietário quer que você faça, o que você viva e como que você caminhe. Mas é o que eu digo, que a gente chega todo domingo na igreja, a gente fala que tem Jesus Cristo como Senhor da nossa vida, mas a gente não entende que nós temos um proprietário. Você entende isso? Que você não é mais de você? Que alguém comprou você? Quem comprou? Agora, você tem que perguntar para o proprietário: qual que é o meu chamado? Qual que é a minha missão? Como que eu devo ser na igreja? Gente, a vida com Deus é desse jeito. E vem Jesus mostrando para os discípulos de João Batista, dizendo: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Querido, nós precisamos ter uma vontade decidida. Eu não sei nem se existe essa expressão. Uma vontade que você seja decidido a viver isso. Não tem como você mascarar a tua vida com Deus. Porque toda vez que você mascara a sua vida com Deus, quando você ouve uma mensagem como essa, isso coça, isso é ruim, isso é chato. Está de novo o pastor falando sobre isso, sobre esses assuntos de vida com Deus, de entrega. Gente, eu não posso falar outra coisa, porque vocês daqui a pouco saem dessa porta e vocês vão viver nesse mundo. E o que acontece? Vocês precisam viver o que o Evangelho está dizendo. Mas eu sei que é um esforço, eu sei que é uma caminhada difícil. A palavra de Deus já nos diz isso,
Mas todo dia nós precisamos amanhecer e dizer: Senhor, eu quero pedir forças para que o Senhor me ajude a caminhar conforme os padrões, a vida, a retidão, entendendo o seu chamado, entendendo a sua missão, entendendo o seu propósito para a minha vida, gente. Nós precisamos disso. Nós não podemos aceitar mais uma geração apática, uma geração que se enche as igrejas, enche as igrejas. Mas o que faz quando uma igreja ela não tem azeite suficiente para esperar a vinda do Messias? Lembra lá das virgens, das 10 virgens, as 5 prudentes e as 5 tolas? Diz que o noivo demorou para chegar, e quando chegou, 5 delas não tinham azeite mais suficiente. Correu para as 5 prudentes. As 5 prudentes falaram assim: olha, essa reserva é minha, posso te dar, porque senão não tem como acender as minhas lâmpadas. Gente, eu percebo que hoje, muitas vezes a gente quer andar debaixo da bênção do outro. Tem horas que a gente quer andar, desculpa a expressão, na rabeira da fé de alguém, achando que aquela pessoa vai nos empurrar, aquela pessoa vai conseguir nos impulsionar para frente. Escuta aqui, a vida espiritual é sua. Não adianta você ter uma mulher crente, não adianta ter um marido muito crente, ter filhos muito crentes, porque na hora do vamos ver, Deus vai falar contigo. Você não vai poder chegar para o seu filho, para a sua esposa, para o seu marido e dizer assim: ó, me dá um pouquinho do teu azeite, da tua lâmpada. Porque ele vai chegar e falar assim: olha, se eu te der, eu vou ficar. Eu não quero ficar, eu quero ir com o noivo. Perceba, gente, é um custo, é um preço. Mas você, igreja, nós precisamos estar atentos. Eu sei que é esforço, mas precisa se prestar atenção. Precisa entender essa palavra, que precisamos de uma vida disciplinada, precisamos ter uma vida voltada para Deus, para compreender o que é o chamado, o que é uma missão, aonde Deus quer nos levar como igreja. Precisamos pagar um preço para ouvir a voz de Deus. Pastor, paga preço? Claro que paga, orando, clamando, buscando na palavra, indo aos estudos bíblicos. Agora vamos fazer a propaganda nossa, né? Indo para os estudos bíblicos, crescendo nos cursos, nas reuniões de oração. Pastor, isso é fanatismo? Não é fanatismo. Isso é buscar força para ter força. Repete comigo: isso é buscar força para ter força. Às vezes você se sente muito fraco, aí tu fala assim: pastor, mas eu estou fraco. Por que você está fraco? Porque você se afastou, você deixou de se alimentar. Claro, vai ficar vazio, vai cair. Mas quanto mais a gente se alimenta, quanto mais a gente busca Deus, mais a gente se fortalece, gente. Então, o que eu queria que você entendesse nessa noite, quando esse texto de Jesus fala isso, desde os dias de João Batista até hoje, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Quando se fala aqui de um esforço, não está falando aqui de uma força humana brutal. Jesus não exerceu nenhuma força, humana. João Batista não exerceu nenhuma força humana. Imagina, ele tinha lá o discípulo, podia promover lá uma revolução. Jesus também, mas de maneira nenhuma. Ele sabia que a força dele era espiritual, mas a força espiritual, quando nós buscamos, também tem um custo. Esse custo muitas vezes são lutas contra o seu eu. Sabia? Quantas vezes você tem que lutar contra você mesmo, contra os seus desejos, contra os seus valores, contra as suas percepções. Há quantas coisas que nos paralisam, porque a gente fica naquela coisa: mas eu acho isso, ninguém me tira isso da minha cabeça, ninguém vai mudar essa minha forma de pensar. Pare com isso, deixa de teimosia, peça o Espírito Santo para falar, para mostrar. Mas isso é muito difícil. Eu sei que é difícil. Eu sou o primeiro a se esforçar para ser pastor, para ser um bom cristão, para viver na palavra de Deus, para ser um bom esposo, um bom pai. Gente, você acha que o pastor não se esforça? Não, se esforça sim, e muito. E nós, como ovelhas do aprisco do Senhor, temos que buscar essa força em Deus, para lutar contra o nosso próprio eu, para lutar contra o próprio mundo. De verdade, o mundo é esse sistema. Há um sistema maligno nesse mundo que tenta nos tirar o foco da grandeza de Deus em todos os momentos.
Eu vejo o diabo na moda, eu vejo o diabo na música, eu vejo o diabo na cultura desse mundo. Ah, pastor, o senhor é contra tudo isso? Não, gente, eu gosto de moda, eu gosto de andar bem arrumado, mas nem quiser por isso que eu tenho que andar como todo mundo a moda dita. Ah, eu gosto de música, mas nem por isso eu ficar ouvindo também todos os tipos de música. Gente, eu gosto de estar nesse mundo. Eu gosto de andar, eu gosto do comércio, eu gosto de ir no shopping, eu gosto de andar na rua, de ver pessoas, mas nem por isso a cultura pode entrar na minha vida. Luta, resista. Uma luta contra o eu, contra o mundo, contra o próprio diabo. Ele fica aí tentando atacá-lo, tentando te paralisar, tentando te tirar do foco. E age através do mundo, age através de pessoas, de circunstâncias. Mas gente, tem hora que a gente tem que levantar e falar: não, chega, eu não vou mais me paralisar diante dessas situações. Gente, a gente tem que acordar dia e noite dizendo isso: Senhor, me ajuda para que eu tenha força para não paralisar diante das circunstâncias. Eu quero avançar para o chamado que o Senhor tem para a minha vida, para a missão que o Senhor tem para a minha vida. Nada vai me impedir. Você pode dar glória a Deus por isso, irmão? Nada pode nos impedir. Isso é uma batalha diária, é uma batalha constante dentro de você. Todo dia, toda hora, a gente está em conflito. Você talvez esteja agora aqui no culto ouvindo essa palavra e você já entrou numa neura. Talvez você já começou a colocar algumas coisas na tua cabeça, tipo assim: ah não, isso sim, ah não, isso sim, ah não, isso sim. Cara, mulher, isso é conflito espiritual. Resiste isso em nome de Jesus. Por sinal, feche seus olhos agora, comece a orar, igreja. Comece a orar. Comece a orar para o diabo cair por terra nessas situações. Comece a orar. Eu gostaria que a igreja começasse a orar. O Vinícius viesse aqui me ajudar no teclado. Comece a orar. Comece a orar. Senhor, eu não aceito isso. Senhor, eu quero ter força para avançar. Senhor, eu quero ter força para ir em direção ao chamado. Senhor, eu quero ter força para ir em direção à sua missão. Aquilo que tu tens para a minha vida. Talvez Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer isso. Olha, meu servo, eu quero algo novo para a tua vida, mas é necessário você tomar posição, você se esforçar, encarar essa situação, porque eu quero te mostrar algo grande e glorioso para você. Ora a Deus, são tantos obstáculos. E Jesus estava aqui falando para esses discípulos: olha, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Uma alma faminta por Deus, uma alma faminta pelo reino de Deus. Sabe o que o Espírito Santo faz? Ela te impulsiona. Uma alma faminta pela obra de Deus, uma alma faminta pelo chamado, pela missão de Deus. Sabe o que ele faz? Ele te impulsiona em direção às conquistas do reino de Deus. Ele te dá força para lutar, ele dá força para você caminhar. Meus irmãos, digo uma coisa para vocês: o mundo está pronto. O mundo é um campo pronto para a ceifa, mas a igreja precisa se esforçar. Isso é uma palavra profética que eu quero liberar para você agora. Escute isso que Deus está falando. O mundo está pronto para a ceifa, mas a igreja precisa se esforçar. Quantos aqui estão dispostos a se esforçar para dar um bom testemunho? Se esforçar para sair da sua casa. Talvez numa noite que você trabalhou o dia inteiro cansativo, e você vai lá visitar uma pessoa que você sabe que precisa ouvir a palavra de Deus. Foi naquela semana que você está com aquela luta até aqui, e o Senhor diz para você: olha, eu quero falar contigo. Aí você se esforça, levanta da madrugada, começa a orar, começa a buscar. Esforço. Ser cristão é nadar realmente contra esse fluxo desse mundo. Não tem como, gente. A gente não anda nesse mundo. Nós estamos nesse mundo, mas o nosso fluxo é outro. A nossa direção é outra, o nosso caminho é outro. Desculpa falar isso para vocês. Às vezes você está vivendo no curso desse mundo, ainda que você seja um cristão, ainda que você seja uma mulher de Deus, um homem de Deus, eu não desmereço isso não, porque tem muitas vezes que eu também entro nesse curso do mundo. Quando eu começo a andar na minha vontade, quando eu começo a viver conforme o meu querer, eu começo a entrar no fluxo desse mundo. Quando eu
valorizo mais o meu querer do que a palavra de Deus, quando eu valorizo mais o meu conforto, a minha tranquilidade, do que o sofrer pelo Cristo que morreu por mim, eu estou indo pelo fluxo desse mundo. E quantas vezes eu confesso para vocês, eu não retribuo a Jesus tudo que Ele merece, apesar que eu sei que eu nunca vou retribuir. Eu reconheço isso, mas tem horas que eu vejo quanto meu coração é duro, o quanto a minha personalidade muitas vezes impede isso, o quanto meu coração está cheio dos sistemas desse mundo, quanto meu coração está cheio de opiniões de pessoas, não opiniões de Deus. Quanto muitas vezes eu estou no fluxo desse mundo, quando eu leio revista, eu leio reportagem, e aquilo me influencia. Quando eu olho, converso com alguém, as pessoas me contaminam com coisas que não são do reino, eu não faço nada, eu me calo, e muitas vezes até concordo. Mas eu quero dizer para você nessa noite, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. João Batista não pregava para agradar alguém. João Batista pregava para proporcionar profundas mudanças na vida de uma geração. O que o Senhor quer levantar em sua vida é para que você, aonde você esteja, você produza uma profunda transformação na sua família, na vida dos seus amigos, das pessoas que estão ao seu redor. É essa igreja, escute aqui, igreja, é essa igreja que vai subir, que tem as marcas dele, que tem o coração dele, que tem a renúncia dele, que tem o sacrifício dele, que tem o esforço dele. E agora, será que é essa igreja que vivemos? Será que essa igreja que nesse século nós estamos vivendo, que prega mudanças no mundo, que leva as pessoas a amarem mais umas às outras, que leva realmente as pessoas a se entregarem a Cristo, não pelo que Ele pode fazer, mas pelo que Ele é o Salvador do mundo. Quais são suas intenções com Cristo? Eu te pergunto nessa noite, escuta essa, qual a sua intenção com Jesus? Qual é a sua intenção? Me responde, vai. Não precisa falar, mas me responde dentro de você. Qual é a sua intenção com alguém chamado Jesus Cristo de Nazaré? Qual é? É segui-lo? Então se esforce. É desfrutar só do que Ele tem para fazer? Então fica sentado nesse banco, esquentando anos após anos, vivendo realmente dos seus padrões, vivendo da sua forma, do seu querer, vivendo simplesmente do jeito que o diabo quer. É assim que ele fala? Que o diabo quer. E é uma verdade. Tem horas que eu vivo do jeito que o diabo quer, e tem horas que a igreja está vivendo desse jeito. Essa mensagem nessa noite não é para agradar nem você nem a mim, porque realmente eu sei que a palavra de Deus, o que Jesus veio trazer, foi uma espada que mexe lá dentro da gente. Ela mexe. E essa espada que mexe lá dentro da gente chama-se, sabe o quê? Palavra de Deus. Essa espada aqui, ela está penetrando hoje no teu coração. Essa espada aqui está te perturbando sim nessa noite. Mas eu digo, coisa boa é ser perturbado por Deus. Coisa boa é ser quietado pelo Espírito Santo. Coisa boa é ver Deus chamando, vem, vem. Se alguém quer me seguir, o que ele fala? Negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. E aí, vamos negar? Esse é o custo. Pastor, só ficou esse tempo todo que fala isso? Falei. Que o custo é esse? Negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Se não é isso, desculpe, para de falar que é um cristão, para de falar que é evangélico, para. Porque o evangélico quer dizer, vive o evangelho. Ser cristão quer dizer, eu sigo a Cristo. E se Jesus fala que o custo é esse, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me.
Gente, eu não posso pregar outra coisa. Vocês querem que eu comece a ensinar vocês outras coisas? Para começar, domingo que vem eu não estou aqui então. Se o evangelho que essa igreja quer, o evangelho aguado, aqui não está o pastor para fazer isso. Mas se vocês querem um evangelho que viva no poder de Deus, eu estou com vocês. Se vocês querem um evangelho que realmente a vida de Cristo faça que vocês brilhem nesse mundo, se vocês querem brilhar nesse mundo com a luz de Cristo, esse é o evangelho. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, diz o Senhor. Esse foi a palavra de João Batista: arrependimento. Essa foi a morte de Cristo, que nos reconciliou para ter uma nova vida. Você sabia que Ele te tirou do império das trevas e te transportou, repete-se comigo, transportou para o reino da luz. Você não está mais vivendo nesse reino, você está no reino da luz. Que coisa boa. Agora eu não ando mais em trevas. Agora, quando a coisa fica feia, tem uma luz que me ilumina. Tem uma luz que vem com um holofote bem grande, que desce aqui em cima de mim e fala assim: Arthur, você não vai se perder não. Você vai achar o teu caminho, o teu chamado, a tua missão, o propósito que eu tenho para a tua vida. Gente, esse Jesus é apaixonante, não é verdade? Você ama esse Jesus? Você pode dar uma glória a Deus por Ele, uma salva de palmas por Ele. Porque Ele está aqui, Ele está te chamando. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Seja crente mesmo, toma a sua cruz e segue esse Cristo. Agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. É isso que Deus quer, que nós venhamos a viver a partir de hoje uma nova mentalidade do que o reino dos céus. O reino dos céus tem padrões, o reino dos céus tem condutas, o reino dos céus você tem um chamado, repete, um chamado, uma missão, uma igreja. Esses três pilares, se você não se encontra, meu irmão, corre, se esforce, encontre o seu chamado, encontre a sua missão, encontre a sua igreja, porque eu tenho certeza que são os pilares que vão sustentar a sua vida. Isso aí já é uma outra mensagem. Os pilares da vida do cristão é o seu chamado, é uma missão, é uma igreja. Eu creio, gente, que não existe outra coisa que sustenta a minha vida. Foi porque um dia eu entendi o chamado de Deus para a minha vida. Com 15 anos eu entendi qual é a missão, que é pregar o evangelho a todo esse mundo, a toda criatura. E entendi que o meu lugar é com você, glorificando a Deus como igreja, sendo corpo de Cristo. Eu sempre falo, gente, eu sou fã de igreja. Se existe um fanatismo desse pastor, é algo chamado igreja. Eu amo igreja, eu amo o corpo, eu amo sentir vocês, eu amo estar juntos, eu amo caminhar, eu amo andar com gente que entende o seu chamado, que entende sua missão, que olha para o alvo, caminha, que nega a sua cruz, que leva a sua cruz e vai para o alvo que o Senhor Jesus tem conduzido. Nessa noite, essa palavra para o teu coração, e eu sei que o Espírito Santo falou contigo. Se coloque de pé para nós orarmos nesses instantes.